Boa noite, meu povo. Estava aqui pensando, cá com meus botões, imaginando como as coisas, como a vida, como as pessoas estão distanciadas, estão separadas, mesmo estando juntas fisicamente, estão distantes umas das outras. Por quê? Porque a gente olha hoje, não existe mais afeto, não existe mais aquele abraço, não existe mais aquele olho no olho, não existe mais aquele bate-papo, aquela conversa agradável, onde a gente troca ideias, troca valores, onde a gente se enriquece contando um pouco de nós para o outro e ouvindo o outro também através das suas experiências, uma troca de conhecimentos, de experiências, uma análise de caráter, tudo isso numa conversa, ela acontece. Você recebe instruções, recebe orientações, recebe uma palavra amiga, uma palavra fervorosa, uma palavra que levanta, e o tom de voz amigo faz bem ao coração, faz bem à nossa mente, à nossa alma. Então tudo isso hoje o ser humano não usufrui mais. Você não senta mais na sua calçada com seu vizinho, joga aquela conversa fora, troca aquelas ideias, conta uma piada, faz uma fofoquinha de vez em quando, uma fofoquinha saudável. Então isso tem se perdido no tempo e no espaço, e tudo isso está fazendo falta na vida das pessoas, e isso está tornando as pessoas frias, distanciadas, estressadas, justamente pela falta do afeto, pela falta daquela amizade, daquela sensação de prazer em estar na companhia do outro. Hoje o que nós vemos? Pessoas ficam diante de um tablet, de um celular, de um computador. Os amigos são digitais, os amigos são distantes, as ideias bem diferentes, as conversas bem diferentes. Não existe mais aquela aproximação, como eu acabei de falar. Então você conversa com o outro, mas não sente mais aquele prazer de estar na companhia. Totalmente diferente de você ter o calor humano, a presença humana, a palavra amiga, o abraço, o carinho, a atenção, o amor dispensada a você e vice-versa. Isso tem contribuído muito para que as pessoas se tornem mais distantes umas das outras, se tornem robotizadas, frias. Enfim, isso tem mexido muito com o psique das pessoas, né? O psicológico tem ficado muito abalado com isso, né? Porque é claro que o afeto humano, ele vivencia muita coisa na alma, no espírito. Se não temos afeto humano, se não temos uma aproximação afetuosa, calorosa, compreensiva, agradável, isso perturba o psique das pessoas. As crianças hoje estão crescendo dessa forma, sem saber o que é o verdadeiro amor, a verdadeira amizade, sem saber o que é
o toque, o aperto de mão, o abraço, aquele beijo caloroso no rosto, na despedida ou na chegada. Ou seja, as crianças elas não sabem, estão sendo criadas, desenvolvidas, sem conhecer o que é afeto humano, o que é amor humano, né? Estão crescendo diante de um tablet, de um computador, de um celular. Os amigos estão do outro lado. Então há aquela troca de conversa, mas sem calor humano, sem sentido, sem aspiração e sem inspiração. Esse é que é o certo. É porque as pessoas hoje, é o que eu sempre digo, as pessoas hoje não param para pensar. As pessoas elas não raciocinam, elas não buscam na sua mentalidade, nem vivenciam aquilo que viveram no passado, o que foi saudável, salutar, agradável. As pessoas se esqueceram tão rapidamente que parece que nunca viveram assim, parece que nunca vivenciaram, nunca presenciaram, nunca sentiram, se tornaram indiferentes, obscuras, frias, distantes. É assim que hoje o ser humano está, mesmo tendo vivendo numa época que eu me referi agora há pouco, mesmo tendo vivido e alcançado uma época em que havia calor humano, havia contato físico, olho no olho, uma conversa amiga, agradável, saudável, salutar. Muitos viveram isso, eu vivi, eu não me esqueço, sinto muita falta. Então eu queria saber por que as pessoas que viveram também, que presenciaram, sentiram, por que se esqueceram tão facilmente, tão rapidamente e se transformaram. É incrível o ser humano, é incrível. Deu um apagão na mente das pessoas. A tecnologia ela contribui muito, mas para o bem mesmo ela contribui muito pouco. Muito pouco. O avanço tecnológico ele tem trazido desumanidade, tem tornado o homem desumano, sem afeto, sem carinho, sem amor, sem calor humano. É isso que a tecnologia tem feito com o homem. As pessoas se tornaram robôs, teleguiados, acreditam em tudo, em toda mentira, em tudo que é colocado em rede social, tudo que é posto em rede social. As pessoas não analisam para pensar se aquilo é verídico, se tem veracidade, se realmente aquilo faz sentido. Não, elas entram e mergulham de cabeça e não querem nem saber. Aí vira uma confusão tão grande depois, que é o que a gente vê, as pessoas confusas, decepcionadas, tristes, abatidas. Tudo por consequência disso. Da falta do amor entre os homens, do carinho, da amizade, do afeto entre os homens. E isso só tem contribuído para arruinar o relacionamento humano, a convivência humana. E por que é que as pessoas não param para pensar e ver assim, dessa forma como eu vejo? Eu queria saber por quê. Como eu disse, muitos alcançaram essa época, viveram nessa época, sentiram, praticaram. Por quê que não continuou praticando? É incrível. É por isso que a humanidade está da forma que está. Desumana, desatenta. Eu chamo hoje as pessoas de mortos-vivos. Vivos porque andam, respiram, falam, sentem, veem, mas mortos por dentro, espiritualmente, pela alma e pelo espírito. A sua espiritualidade
pequena, a sua alma é pobre, e assim vão caminhando, mortos-vivos, caminhando sem rumo, sem destino, sem direção, sem objetivo. Como diz aquela música dos anos 70 do Caetano Veloso, caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento. É assim que diz a música? Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento. É dessa forma que as pessoas caminham hoje. Elas caminham porque, enfim, estão caminhando, estão de pé, estão trocando passadas, mas não sabem para onde vão, não sabem aonde ir, aonde chegar, totalmente desnorteados, pobres, atônitos, desesperados, desenganados, tristes, abatidos, decepcionados. É assim que vive a humanidade hoje, dessa forma. Esqueceram do seu Criador, esqueceram que existe um Pai amoroso, um Pai tão amoroso, que ama o homem de tal forma que seu amor é imensurável. E por conta disso também o homem se desumanizou, porque se apartou do seu Criador, tomou rumo diferente, anda na sua contramão, o desconhece, até por completo, porque Deus hoje praticamente se tornou um mito para as pessoas. Muitos até riem, zombam, escarnecem, fazem mangofa. É assim que fazem hoje com o sagrado, com Deus tão maravilhoso. Não dá a mínima importância. Mas o preço a pagar é esse. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Só que o homem se esvaziou de tal forma de tudo que é divino que foi colocado dentro dele. Porque ele perdeu a comunhão, perdeu o seu norte, a sua direção e a sua essência. Que a sua essência é Deus, o seu norte é Deus, a sua direção é Deus, a sua importância é Deus, a causa de estar aqui e viver aqui é Deus. Mas para o homem hoje isso pouco importa. Ainda dizem mais quando começa a ouvir o áudio. Ah, o áudio é grande demais, quem é que vai ouvir isso? São tão impacientes, tão inconsequentes, que dizem isso. O áudio é grande. Quem é que vai ouvir isso? Porque não tem mais paciência de sentir a realidade. Se tornaram impacientes, inconsequentes, desnutridos de fé, de amor, de esperança, de caridade, de bondade. E assim caminham os homens e a humanidade. Assim caminha essa geração, indo para um abismo sem fim, indo desembocar num abismo sem fim. A não ser que acordem antes, e vejam que está tudo errado e mudem de rumo, de direção, mudem de atitude. Enfim, tem que haver mudança para melhor. Senão, vai tudo de água abaixo, vai dar em nada. E no final vai ser tudo só destruição, somente. Destruição total, aniquilação total do homem, somente. É o que reserva aos de dura cerviz, aos inconsequentes, incompreensivos, aqueles que dizem que a vida é sua, que batem no peito e dizem que faz dela o que bem quer, entende. Vai fazer o quê, né? Tudo tem seu preço. Um dia tudo chegará ao ponto final. Vai chegar um ponto que o homem terá que
parar para pensar, ou então ele se arrebenta. Ou para pensar, muda de direção, muda tudo na sua vida, ou então se arrebenta. É assim que eu vejo. Que Deus nos dê inteligência, capacidade, maturidade, experiência e, acima de tudo, clareza de pensamento. Que Deus nos coloque no bom senso, na direção certa, nos encha do seu amor, nos dê paciência, nos dê perseverança, nos faça resilientes. Que Deus só acrescente tudo de bom em nossas vidas para que a gente acorde enquanto é tempo, dê meia volta e voltemos ao ponto de partida onde tudo começou bem, para que terminemos também bem. Somente isso. Que Deus em Cristo nos abençoe.